Como os boomers venderam os próprios filhos. O foda é que a geração passada fala que a geração atual tá uma merda. O foda é que, tipo assim, teus pais provavelmente, sei lá, em algum momento falou que a gente é uma geração pior do que a geração deles, sendo que foi eles que criou a gente. Então, qual que é o sentido que você faz? Cara, eu amo meu pai, eu não tenho nada pra falar dele de ruim. Foi um excelente pai, sempre me deu as melhores dicas possíveis e tal. É tanto que eu só comecei a fazer merda na vida quando eu me distanciei dele. Distanciei assim, quando eu fui morar num lugar e ele lá em outro. Quando a gente não tem. Não é pessoalmente. Mas enfim. Mas ele falava algumas coisas, às vezes, que não fazia muito sentido. Do nada a gente tava. Comedor de salame mandou R$ 3. Meu quinto tem 33 centímetros. Show. Do nada a gente tava assim, sentado na mesa de jantar. Eu, meu irmão, ele, minha mãe. A gente jantando. E ele fala assim: eu tô trabalhando, dando duro, porque eu quero o melhor pra vocês. Falando pros filhos. Quero o melhor pra vocês. Eu não quero que vocês ralem igual eu ralei. Eu não quero que vocês sofram igual eu sofri. Aí chega num sábado, tô dormindo até meio-dia, ele fica puto porque eu não tô fazendo nada. Porra, qual que é o sentido? Ah, mas peraí, pai, tu que tá me disponibilizando isso? Calma aí. Como assim? Por esses dias refletindo sobre a ideia de ter uma família maior, Porra. filhos. Só que como a realidade atual tá bem Caralho. complicada, e meu pai também não me orientou muito nessas questões, Você tem que tentar pegar o máximo de mulheres que der. meu pai era Gratidão, meu nobre. E o Vito mandou R$ 5. Valeu, meu Não nobre. aceito ser chamado de Enzo. Quem votou no PT e etc. foi as duas últimas gerações. Em tese, a que menos faz merda é a minha de 20 anos, que menos bebem e fumam e tem mais Porra. conhecimento geral político. Porra, aí, na moral, tu falou tudo agora, menor. Sabe por quê? Vou enrolar um pouquinho vocês só enquanto eu tô resolvendo um negócio aqui. Sabe carro de quê? Carro de é o seguinte: o que mais tem conhecimento político é a nossa geração. O que mais tem tecnologia é a nossa geração. O que menos fuma é a nossa geração. Menos bebe é a nossa geração, por incrível que pareça. Tá reduzindo muito a quantidade de gente que fuma e bebe. E a geração que mais está entrando em academia no Brasil é a gente. Nos Estados Unidos, a geração passada eu acho que ainda ganhava, porque na era dos fisiculturistas. Porque na era dos fisiculturistas dos Estados Unidos, o fisiculturista era visto como herói. Aqui, ele sempre foi visto como o cara babaca, o cara burro, o cara, sabe, que não tem estudo, o cara filha da puta, o cara agressivo, tá ligado? Mas lá eles eram vistos como heróis. Até hoje são. complicado. Teve uma época até que eu Como tentei brabo. trabalhar com ele como Tem um pintor, respeito. só que não deu muito certo. Seu burro! Burro! Seu idiota! Então, essa busca por sabedoria e bons conselhos, recorri a alguns anciões, pessoas com mais idade ainda e que provavelmente já passaram por esses mesmos receios que eu estou tendo. Abri meu coração e falei sobre os meus medos de como tudo está muito difícil. Hoje em dia os custos de uma família estão muito elevados. E observo essa dificuldade em amigos, familiares. As pessoas se chocam até indo comprar uma moto, uma casa, então nem se fala. O mundo está em Caralho, mano. Absurdo. Puta que pariu. Aí é foda. conflito, várias notícias aí falando que tudo pode acabar de uma hora para outra. Então a gente tá vivendo essa época de instabilidade, de incerteza, e às vezes pode ser que a gente não vai conseguir dar as melhores das condições para os nossos filhos. Depois de tantas indagações, o ancião se manifestou com toda a sua sabedoria e disse: "Ah, que frescura, hoje vocês têm tudo, tem internet, tem celular, tem o mundo inteiro aí pra vocês são fracos, mimados, preguiçosos." E eu fiquei ali refletindo, mas hoje temos o que exatamente? TikTok?
não é isso exatamente que a gente precisa pra criar um filho, eu acho, né? E esses mais antigos, eles nos deixaram o quê? Eles falam como se a gente estivesse num mundo lindo, maravilhoso, de arco-íris, mas o que a gente vê no dia a dia é criminalidade nas alturas, os maiores impostos do mundo, salário mínimo que não paga nem o aluguel de uma kitnet. E toda a tecnologia que a gente tem é só para nos vigiar e para trabalhar ganhando menos. Inclusive a tecnologia está nos substituindo também. E basicamente hoje a gente só trabalha e gasta nosso dinheiro com a gasolina do carro que a gente usa para ir trabalhar. É um ciclo completamente sem futuro. E a gente fala, né, que as coisas estão à fortuna. No sul, aqui uma casa de 80 metros quadrados e um conjunto habitacional bem afastado já está 350 mil reais. Isso com um salário de 1.600, dá 218 meses para pagar. Isso assim, sem gastar nada, vivendo que nem um pé de abacate, só sol e água. E aí ele falou, isso aí é tudo frescura. É que vocês só ficam aí curtindo a vida, só comendo pizza nos fins de semana, indo pra balada. Se vocês ficassem em casa quieto, trabalhando, vocês iam conseguir juntar esse dinheiro também, que nem a gente conseguiu na nossa época. E não é como se a gente ficasse parado em casa economizando 50, 100 reais fosse adiantar em alguma coisa. Não vai ser esses 100 reais aí que vão virar 300 mil. E no fundo a gente sabe também que eles são bem mentirosos, que eles nunca lutaram com Saci Pererê e lobisomem de verdade. Eles são cheios de pagar de fodão, dizem que pegava a cidade inteira, que quase foram convocados para a seleção brasileira. Mas na realidade a gente sabe que eles só fizeram bobagens, gastavam dinheiro tudo com cachaça, droga, prostituta. Mas a gente ainda releva isso por respeito aos mais idosos. Só que aí chegar hoje e fingir que eles foram monges reclusos viverem em celibato também já é demais, né? Mau caratismo até. Além de não ser verdade isso sobre os jovens também. As baladas estão até fechando atualmente por falta de pessoas. E até as empresas de cerveja estão reclamando porque eles estão vendo declínio no consumo por causa dos jovens. Eu sei que tem muitos idosos que têm noção da realidade, que realmente começaram do zero, passaram dificuldades e aí eles são mais pé no chão. Mas infelizmente não é a maioria. Geralmente esses antigos não entendem mais o mundo moderno, porque eles são de uma época em que as coisas realmente eram das pessoas, não existia esse tanto de imposto, esse tanto de burocracia. Foi uma época de mais abundância, qualquer emprego era muito fácil de entrar, era só se apresentar em qualquer loja, qualquer departamento público tava precisando de gente, trabalhadores, então era só o cara chegar ali, opa, estão precisando de um polícia aí, e já era contratado no mesmo dia, e hoje já é completo. Gargames mandou R$5. Valeu, meu nobre. Fala, Calvan. Falando de gerações, eu tomo susto, sou 6 anos mais velho que meu irmão de 22 anos. O pessoal da idade dele bebem mais que mendigo, enquanto o pessoal da minha idade só quer cuidar da saúde. Depende também do grupo, né? Mas na estatística de todos os jovens, essa geração que tá menos bebendo e menos fumando. Mas claro que tem, principalmente esses jovens que quer mostrar que é fodão. Aí às vezes tu vê na cara do filho da puta que ele não tá querendo beber, nem gostando de beber. Mas bebe e passa a mostrar pros outros. Isso aí é uma merda. Principalmente essas porra aí de cabelo colorido, bebendo um monte de Monster todo dia. E todo dia posta aqui, ó, Monster. Se não tivesse internet, se a internet não existisse, elas nem tomavam. Só toma pra mostrar. Tomando. Completamente diferente. Eles não conseguem entender esse mundo que eles mesmos criaram. Hoje tudo precisa de prova, de processo seletivo. Para você virar um coveiro tem que saber geometria analítica. Que tem formados aí sonhando em ganhar R$2.000 por mês, porque só um salário mínimo tá pouco. E mais da metade das pessoas que se formaram acham que estudar tanto não valeu a pena. Estão virando Ubers. Enquanto nos anos 60, 70 o pessoal era analfabeto e conseguia vaga. E não porque eles eram gênios batalhadores, mas porque realmente era mais fácil. E não adianta a gente fingir que eles eram muito mais espertos do que a gente, porque não são, né? Até hoje a gente consegue ver que eles não podem olhar um golpe que eles já querem cair. Idosos são as pessoas mais fáceis de se enganar, igual a velha que achou que tava namorando o Brad Pitt lá. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, então eu tenho certeza que com ele eu falei. Eu fico pensando... Me lembrou alguém. Cara, quando um idoso aí vem falar pra mim que nossa geração ruim, eu falo pra ele, irmão, com 8 anos eu tinha 4 anos de jiu-jitsu, hoje em dia eu tenho mais de 30 luta, sendo 28 vitórias, e tu na minha idade tava fazendo filho nordestino, filho de uma puta, votando no PT e quebrando o Brasil pra chegar a minha vez de comprar um terreno e ser 300 mil arrombado. Qual é, mano? Como é que uma pessoa assim conseguiu chegar na fase adulta ainda? Realmente o mundo era muito mais tranquilo. Até perguntei pra esse senhor, né, como é que você fez pra comprar a sua primeira casa? Aí ele disse, não, meu pai me deu um terreninho lá quando eu fiz 20 anos. Aí eu perguntei, né, quanto que você ganhou? Ah, ganhei uns 30 hectares só, mas assim, não foi fácil, né? Depois eu fui expandindo, eu tive sabedoria pra aumentar as fazendas e tudo mais. Tá, mas tá bom. Mas quanto que vale esses 30 hectares aí?
Ah, hoje mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E rapaz, então quer dizer que você começou a vida com 1,5 milhão de reais e hoje a gente começando com nada? É que somos os grandes covardes, os grandes bestas. Mas assim, não adianta, né? Nem assim eles param para refletir. Eu sei que não foram todos, mas muitos desses que criticam hoje os jovens realmente receberam tudo no peito antigamente. E o mais estranho é que eles não passaram nada disso para frente. Eles criaram toda uma cultura nova, um outro modo de pensar, agir, totalmente desconectada das gerações anteriores. E isso foi o que quebrou tudo. Porque todas as gerações sempre pensaram no futuro, em orientar e fortalecer os filhos, ajudar eles a começarem. Até na natureza o objetivo é esse, né? Você garantir a vida da prole, da próxima geração. E no caso dos seres humanos, que são muito mais complexos, deixar esse legado. Só que depois dos anos 60, tudo isso aí acabou. Um grande exemplo é se você for em lugares antigos, vai ver que existiam vários casarões, castelos, palácios. E por que tinha aqueles lugares tão grandes para 2 pessoas só? Não, é porque todo mundo morava ali. Era avô, pai, mãe, filho, neto, todo mundo junto, unido, se ajudando. Existiam negócios familiares, legado, profissões passadas de pai para filho, até por isso que vem os nossos sobrenomes, tudo mais. Aqui no Brasil mesmo, Dom Pedro II vivia com a princesa Isabel, confiava mais nela do que nos governadores. E em famílias mais pobres isso daí também era bem comum. Aqui no sul a gente ainda consegue observar isso, é comum morarem juntas, várias casas construídas no mesmo terreno, todo mundo sendo vizinho ali, comunitário. Só que depois que vieram os boomers, tudo isso aí ficou mal visto. Os filhos começaram a fazer 18 anos, os pais já chutavam a bunda, sai pra lá, vai caçar seu rumo, sem ajuda, orientação, nem nada. E a partir daí que surgiu essa cultura da individualidade. Para vocês entenderem melhor, tem essa tabela aí, e os boomers foram os que nasceram nos anos 40, 50. Então o pessoal que tem aí por volta dos 70, 80 anos hoje, mas tem muitos de 60 que também pensam mais ou menos assim. Foi a geração que criou o individualismo, agora cada um se vira, foram maus exemplos para os filhos, trancaram toda a riqueza e foram a geração mais egoísta da história. Uma geração completamente materialista, acumuladora. Se você for ver hoje, os idosos guardam tudo. Até escova de dente de 1980 eles não conseguem jogar fora. Então viraram muito possessivos, abandonaram a fé completamente, 0% espiritualizada. E começaram a ver uns aos outros pelo que têm, e não pelo que são. É uma geração que valoriza os bens acima de tudo, inclusive dos próprios filhos. Eu vejo isso em amigos, familiares, jovens que são pessoas esforçadas, estão tentando ali iniciar a vida, mas que não recebem orientação nenhuma. Auxílio financeiro, então, nem pensar, né? Até no meu caso mesmo, que eu já tinha contado, em que eu tive um câncer, o SUS não me aceitou, eu fui em um hospital particular e na época só para fazer a cirurgia eram uns 20 mil reais, e mais as químios aí, tudo que provavelmente chegaria nos 100 mil. E o médico me falou que meu caso já era grave, no estágio 3B, e são só 4 estágios, então se chegasse no 4 aí já era, não tinha cura mais. Provavelmente eu tinha só mais uns 6 meses pela frente, e como eu era CLT, ganhando ali salário mínimo, eu recorri à família, mas ninguém me ajudou não. Nem tios, pai, mãe, mesmo com terrenos e casas aí que valeriam muito mais do que isso, ninguém se dispôs a desfazer nada por mim. Eu acabei sendo salvo por uma doação lá do Paraguai. No vídeo que eu contei essa história aqui, veio um monte de velho me xingando, dizendo que o câncer é problema meu, que nenhum pai é obrigado a dar nada pra ninguém. Mas será que tá certo isso mesmo? No caso da minha família, é tudo terreno que vem lá de trás, lá dos avós, bisavós, então não é uma vida inteira de trabalho conseguindo aquilo. Então eles não se desfizeram nem do que eles receberam de graça lá atrás. Nem um momento de necessidade, que era uma vida ali em jogo. E a minha visão é que quando chega nesse ponto de um pai não se importar mais com o próprio filho, acabou, né? O que de bom pode vir numa sociedade assim? Eles falam que os mais jovens são vagabundos, não vão saber administrar nada, que vão perder tudo, mas daí é só uma desculpa esfarrapada para não passar as coisas, né? Eles tentam nos enganar, nos manipular, mas no fundo aquilo ali é só um egoísmo deles mesmo. Eu até penso que existem muitos sim que amam os filhos, mas não amam tanto quanto os terrenos do avô. E que geração preguiçosa é essa também que eles tanto falam? Eles não veem os próprios filhos. Se você for em qualquer terminal de ônibus aí, estação de metrô, o que mais você vai ver é gente jovem se lascando, pegando 2, 3 ônibus, morando em kitnet. Meus amigos que têm filho nem dormem mais. Eu tenho aí amigo que tem 2. É porque isso aí viraliza menos do que, sei lá, uma criança dançando funk. Entendeu? Aí vê criança dançando funk, aí já generaliza, ó. Olha lá a geração atual. Entendeu? Como se não existisse na época o moleque com 12 anos fumando. Na época deles. 11 anos apertando baseado.
Como se isso nunca tivesse existido. Filhos que já tá trabalhando em plataforma de petróleo, arriscando a vida, pendurado em guindaste. Porque hoje em dia é só cargo assim, com risco de vida, que pagam bem. Nem médico tá ganhando tanto assim mais. Quanto que você ganhava por mês? Não sei, às vezes 30, 40. Medicina, tá em alta ainda? Não, hoje a medicina tá muito difícil. O salário do médico hoje é 12 mil reais, os mais médicos. Não vale a pena mais hoje. Agora nos lugares de lazer o que eu vejo é só idoso. Não vale a pena mesmo não, porque, porra, só medicina é uns 2, 3 conto por mês. Pra você fazer a faculdade. Durante o quê? 10 anos. Tá valendo a pena não, velho, sinceramente. Por mais que eles botem a culpa de tudo que tá acontecendo nos mais jovens, ou na minha geração, né, dos anos 90, não faz sentido. Se você olhar nos gráficos, as coisas começaram a desandar no Brasil a partir dos anos 80. Justamente quando esse pessoal nascido lá nos anos 40, 50, fizeram aí 30 anos, 40, e começaram a entrar na vida política, mexer nas coisas, e a partir daí o Estado inchou, surgiu a hiperinflação, a burocracia estatal explodiu, e como eles eram irresponsáveis no trânsito, criaram as leis de trânsito. Leis. A cultura no país acabou, mandou 10 reais. Caralho, que merda. Não, rapaziada, errei mesmo. Eu tô fazendo as contas aqui do Paraguai. Porque lembra que eu falei do inscrito lá do Paraguai? Conversei bastante com ele. Mensalidade do Paraguai. Aqui eu acho que passa de 10 mil, né? A medicina, porra, inviável pra caralho. Foram feitas pra proteger as crianças porque eles moíam os filhos na porrada. Lei pra proteger as mulheres porque eles desciam. Isso se foi integral, né? Companheiras. E hoje não, né? Hoje fingem que eram bons samaritanos. Só que nós víamos tudo isso no dia a dia. Então eles tentam nos fazer uma lavagem cerebral, negando de tudo que é jeito que eles faziam, sendo que nós víamos eles fazendo. A gente lembra. Não adianta tentar forçar na nossa cabeça uma lembrança que não existe. Só olhar as datas. Em 85 surgiu o IPVA, nos anos 90 surgiu o ICMS, CPMF, monte de imposto aí pra pagar os salários exorbitantes deles, as aposentadorias, obrigação de autoescola, conselho tutelar e Maria da Penha para os filhos e netos, e aí nos anos 2000, quando eles começaram a ficar idosos, o estatuto de idoso para eles, que aí dá prioridade em tudo, prioridade em processos judiciais, agora eles podem furar fila em todos os lugares, eles têm vaga especial, assento especial, gratuidade, desconto em tudo, obrigaram, por lei, os filhos a cuidar deles. Então, por pior que tenha sido seu pai, e por mais que ele tenha te abandonado, você é obrigado a cuidar deles, senão você vai pra cadeia. Eu sei que tem vários pais e avós aí que foram pessoas boas e com certeza vão ser cercado de filhos, né? Mas agora, muitos desses que acabam em asilos assim, não são pessoas muito boas, não. Eu digo isso porque minha ex trabalhava nesses locais, e alguns quando chegam nessa fase da vida acabam tendo demência, Alzheimer, e aí eles começam a contar tudo que eles fizeram, e olha cada história que eu ouvia lá, hein? Coisa assim de forçar pessoas de menores a fazer os desejos deles, e até papo de envenenar a mamadeira do próprio neto porque não gostava da nora. Então é uma coisa assim, você percebe que psicopatas também envelhecem. Então, enquanto eles estavam complicando a vida dos mais jovens e tirando impostos deles, eles estavam facilitando em tudo a vida deles. Imprimiram dinheiro até não querer mais. Mesmo trocando a moeda em 95 por real, a impressora continuou seguindo forte. Derreteram o poder de compra dos mais jovens aí nas últimas décadas. Criaram esse sistema aí de rolagem de dívida, que basicamente eles nunca pagam nada, né? Eles só pegam emprestado e pagam uma dívida com mais dívida. É como se você fosse numa lotérica e pagasse a fatura do cartão do Banco do Brasil com o cartão do Bradesco. Depois paga a fatura do Bradesco com o cartão do Itaú. E aí, agora que estão idosos, só passam esses cartões tudo pra nós. Então todo mundo que nasceu depois dos anos 80 já nasceu endividado. Então tudo que a gente vê na televisão é falso, é um crescimento falso. O salário aumenta em reais, só que ele diminui em dólar, diminui em ouro. Cada vez a gente consegue comprar menos. Eles se infiltraram em tudo, todas as prefeituras, governo, Senado, STF, todas as empresas, fraternidades. Augusto tudo tá na mão mandou deles. R$5. O FNAF é amanhã. KKJ, KKJ, KKJ. É amanhã, meu nobre. Até nós que nascemos nos anos 90 para conseguir um cargo público ou alguma empresa, tem que ficar puxando o saco de algum boomer, algum patrão, diretor. Eles criaram um monte de função que não serve para nada. É um monte de líder de sindicato, um monte de coordenador, diretor, pessoas que não têm formação em nada, não entendem de coisa nenhuma. Mas tudo ali para concentrar o poder na mão deles. Então, basicamente, eles criaram um sistema de feudalismo moderno em que todo mundo tem que beijar a mão dos reis. Inclusive, agora eles estão brigando entre eles ali. Se você olhar, todos os grandes líderes mundiais são boomers.
e que vários deles não aceitam sair do poder, são pessoas que não aceitam passar o bastão pra frente, e agora que eles estão chegando a tudo que é lado, vão embora, mas destruindo a civilização inteira, criando conflito global e, claro, né, mandando os jovens aí pra linha de frente, né, porque eles mesmos não vão. Se você olhar antigamente, os reis e os líderes iam, mas dessa vez não, agora mudou tudo a cultura, agora é os jovens que tem que brigar pelos velhos. Enquanto isso, no dia a dia nós ficamos conversando um com os outros assuntos desse tipo. Outra amiga minha ficou chocada porque ela se deu conta finalmente de que ela nunca vai conseguir comprar um apartamento dela próprio, com o próprio dinheiro, com o próprio suor do próprio trabalho. Ela não precisava se preocupar assim, afinal pode ser que o mundo acabe antes disso. E filho pra gente é um sonho distante, não é que a gente não quer porque a gente quer curtir a vida, viajar e tal, mas é porque filho realmente virou luxo. Quem tem amigos e familiares com filhos vê o esforço que eles fazem pra conseguir manter o básico. A gente vê, né? O Mama Tronco mandou R$5. Valeu, Manoel. Por Renan. Faculdade de Medicina, mensalidade tá papo de 10k por mês, KKKK 2k hoje em dia eu donto e olhe lá, só pesquisar aí. Sim, eu tava pensando no Paraguai. Mas se tu conseguir uma bolsa de 50%, que é difícil pra caralho, tu paga pelo menos em 5, 6k. Oi, amor! Eles chegando em casa com olheiras, porque tá virando a noite trabalhando, tentando juntar dinheiro em locais completamente insalubres para manter a família bem. E outro ponto que falam bastante também é o desânimo atual dos jovens, e realmente é burnout e depressão para tudo que é lado, consumo de antidepressivos nas alturas, batendo recorde a cada ano. Nessas fazendas que eu fui, até fiz vídeo aqui pra vocês, eu via o pai se queixando dos filhos, que eles não queriam mais trabalhar com ele, que eles eram preguiçosos, desanimados, e daí eu perguntei, né, mas quanto que você paga aí pros seus filhos, né, pra eles trabalharem aqui com você? Ah, eu pago bastante, eu pago R$1.000 por mês, eles ainda ficam aí nessa má vontade. É Jesus amado, pra vocês terem noção, um bezerro aqui custa R$3.000, o cara não dá um bezerro pros próprios filhos. Tinha um colega nosso que ele era filho de um dono de atacadão, tava querendo sair do Brasil e ir pra Irlanda, e eu não conseguia entender, né, como que um filho de alguém que é milionário, já tem tudo pronto, preferia começar a vida do zero, lá em outro país desconhecido, ao invés de continuar o legado do pai, a fama. E na época ele me falou, mas meu pai não me valoriza não, eu trabalho no estoque lá, ele me dá mal um salário mínimo, sendo que quando ele contrata alguém de fora, ele paga 7, 8 mil reais por mês pra fazer as mesmas coisas que eu faço, só que pior. Então não compensa trabalhar pro meu pai, compensa eu trabalhar pros outros. Outra coisa que me deixou pensativo também esses dias foi quando acabou a internet aqui de casa. Aí eu pensei, então eu vou editar vídeo, né? E aí não tinha como, porque o programa não é meu, é uma assinatura, eu tenho que logar na conta ali pra exportar os vídeos. Então tá bom, né? Vou ouvir uma música. Não tem como, né? Porque as músicas estão todas online. É tudo Spotify. Tá bom, vou ver um filme então. Aí não pode, porque é tudo online também. Vou tentar jogar um jogo aqui então, porque o jogo tá instalado no meu PC, pelo menos, né? Só que nem isso. Se você não tiver logado na Steam, na Epic ali, o jogo nem abre mais. E aí bateu aquela depressão, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Pô, mas a Steam é grátis. Coelhinho na voz também. mandou 3 Tenho nada, tudo tá na internet, eu só tô pagando a inscrição, só uma permissão pra usar aquilo ali por um mês. Então casa é aluguel, internet, energia, água, é tudo mensalidade, todos os serviços, todas as coisas que a gente deveria ter virou um serviço. Até quando a pessoa consegue alguma coisa, tipo algum tipo de independência, que nem um poço artesiano, uma placa solar, vem o governo e taxa, toma, proíbe. Então até o sol virou propriedade dos boomers, tudo é Cara, taxaram o som, mano. Eles até às vezes quando eu tô andando pela rua, gravando, vem um boomer e fala, por que você tá gravando aqui? A rua é minha. Eu tô com um drone voando. Que você tá filmando o que aí? O céu é meu. E como que uma pessoa vai ter ânimo pra viver assim? Pra quê? O terreno pertence tudo ao governo, o céu pertence ao governo. A casa nunca vai ser nossa, o carro nunca vai ser. Tudo vai ser um serviço daqui a alguns anos. Pra dar descarga no vaso, vai ter que ter o toalete premium. E imagina ter um filho nesse mundo, sabendo que em 2040, se ele não pagar a mensalidade do carro elétrico, o carro nem abre, ele nem anda. E se ele não pagar a mensalidade da geladeira Smart, ela nem abre. Então o trabalho em si perdeu o valor, acumular perdeu o propósito. E a única coisa que as pessoas ainda têm é o tempo livre. E aí compensa mais você aproveitar, em vez de ficar fazendo hora extra, porque não vai ser 10, 20 reais a mais que vai fazer você conquistar alguma coisa. Não tem como conquistar mais nada. Então você vai se esforçar pra quê? Pra pagar mais imposto? Pra mudar a sua conta do Netflix de padrão pra premium? Eu observei isso na Argentina, as pessoas aproveitam mais o tempo livre, vão mais nas praças, porque elas sabem que elas nunca vão conseguir comprar um apartamento aqui que vale 500 mil dólares. Por mais que você trabalhe, você nunca vai conseguir juntar esse dinheiro todo honestamente. Então toda a dinâmica da sociedade está sendo alterada, as coisas não têm tanta importância mais, não é por falta de ambição, e sim porque elas se tornaram inacessíveis.
Os idosos não conseguem entender isso porque, na cabeça deles, você é o que você tem. Quanto mais você tem, mais macho alfa você é. Então eles nos olham com desprezo, com desdém, porque a gente não tem nada. Só que ao mesmo tempo a gente não tem nada porque esse foi o mundo que eles criaram pra gente. O presente é consequência do passado, né? Não o contrário. Então eles acabaram sendo uma geração extremamente materialista, totalmente focada nos bens, nas posses, nas aparências, no status. E hoje em dia já não é mais assim. As pessoas estão voltando a frequentar igrejas, cultos de jovens todos lotados, agora tá começando a ter essas churches por aí, igrejas que parecem baladas, né? Eu não tô dizendo que a geração de hoje é superior às antigas, mas assim, é o que sobrou pra gente, né? Espiritualidade ainda é de graça. Embora existam aí vários boomers tentando colocar pedágios no caminho pro céu, Deus ainda é de graça. Tem as igrejas aí que cobram dízimo, 10% do salário, mas hoje com 10% do salário não dá pra comprar nenhum terreno aqui na terra, então tá mais barato tentar comprar um no céu. Hoje eu vejo que as pessoas são mais honestas com elas mesmas, tentam se entender mais, se dedicam mais ao que gostam, gastar tempo com o que fazem elas se sentirem bem. Se não querem fazer churrasco, não fazem, não quer ir pra balada, não vão, não quer ter filho, elas não têm. E antigamente era diferente. Eu que sou dos anos 90 já era zoado, porque eu não gostava de balada, não gostava de churrasco, não gostava de droga nem nada. O pessoal falava que eu era chato. E antigamente as pessoas eram extremamente influenciáveis, repetiam tudo que os atores faziam, o que viam nas novelas, nos filmes. Verdade. E acreditavam cegamente na caixa da verdade. Ou a caixa da verdade. Se o Cid Moreira falou, então é verdade. Se você quiser enganar um velho, até hoje... Queimei a perna na moto e senti tesão, mandou R$3. Meu pai é empresário, dono de uma distribuidora de peças de motos. Tem várias casas, carros e os CRAI, e eu que cuido de praticamente tudo, de estoque a manutenção. E o que eu ganho é no máximo cartão corporativo, que não deve passar-se um mês. Porra! Aí é foda, mano. É a mesma coisa, é só você colocar um plano TV 100% real. Se Prefiro passar tua no mãe, Globo Rural de que qualquer kiwi jeito. é ovo de capivara, eles acreditam, não questionam. Logo, eles foram uma geração que viveram uma vida falsa também, né? De um mundo manipulado. E muito do que eles acham que sabem, na verdade, foi mentira. Se até hoje a gente vê eles sendo enganados na nossa frente, imagina naquela época em que eles nem se questionavam, nem o termo fake news existia ainda. Logo, muitos deles tiveram filhos por obrigação, por influência da TV, dos amigos e para melhorar a própria imagem. Isso aí acabou resultando numa geração completamente desorientada, perdida, porque os pais nunca sentaram na mesa, conversaram com os filhos sobre o futuro, sobre o que fazer, qual que era o melhor rumo para tomar. Eram pais que iam na cozinha, pegavam o prato de comida e depois ia pra sala ver televisão. Então ninguém conversava assuntos importantes. Era só ver novela juntos, filme juntos, se distrair juntos. Isso aí acabou dando muito errado. E apesar das ridicularizações que os jovens vêm sofrendo, a gente deveria elogiar o fato de eles estarem tentando ser gentis, honestos, conquistar as coisas do jeito certo, enquanto ainda são culpados de tudo, de um mundo que já estava em declínio quando eles chegaram. Graças a Deus que eu consegui algumas coisas. Mendigo, eu acho que eu não viro, né? Mas assim, eu tomei muito calote de boomer quando eu comecei minha vida. Foi golpe no primeiro emprego, golpe no primeiro carro, golpe na primeira casa. Até meu primeiro casamento foi fake. E eu sempre confiava nos idosos. Só que todos eles me passavam pra trás. Porque assim, na minha cabeça, eles iam ter empatia de um rapaz jovem. Eles iam lembrar que eles foram jovens também. Iam relembrar das dificuldades que eles tiveram. Iam tentar ajudar, auxiliar, orientar. Mas pomba nenhuma. Todos me olhavam e pensavam... O trouxa, vou tirar dinheiro dele. E eu acredito que é o propósito dos mais velhos ajudar, orientar, aconselhar, porque se a gente não ajudar uns aos outros, qual que é o nosso propósito aqui? Atrapalhar, destruir tudo? É difícil entender a cabeça das pessoas, né? Não consigo entender esse fetiche dos mais velhos também de querer ver os mais novos tudo se lascando. Todo mundo tem que se lascar, essa juventude tem que sofrer, todo mundo tem que passar pelo que eu passei. E, por exemplo, eu não penso assim, eu não acho que todos deveriam ter câncer, porque eu tive também. Nosso propósito aqui enquanto seres humanos é facilitar a vida dos mais jovens mesmo. Criar um mundo mais seguro para as crianças, garantir o futuro melhor para todos que estão vindo. Então a gente tem que parar de romantizar esses pais egoístas, esses idosos sem caráter. Não tô fazendo esse vídeo para que vocês tenham raiva de tudo e de todos, mas é mais para vocês não se culparem pela vida de vocês. Ficar com esse pensamento de que vocês não se esforçaram o suficiente, que vocês não foram capazes de conseguir uma vida boa, mas isso daí não é verdade. Então não é certo vocês ficarem se culpando por algo que vocês já nasceram e tiveram que enfrentar. E não adianta se comparar com os outros também, porque seus pais, seus tios e principalmente seus avós viveram uma realidade que é completamente diferente. Muitas pessoas que você vê hoje que estão bem, é porque elas começaram na frente, tiveram orientação, ajuda, família estruturada, alguém que mostrou o caminho, e a realidade é que nem todo mundo começa do mesmo lugar, e aí faz muita diferença no final. Agradeço a todos vós pela atenção, eu realmente tento ajudar. Dizem os psicanalistas que quem tenta ajudar as pessoas é porque se sentiu desamparado na infância, eu até penso que isso faz sentido. Eu fiz o canal para que vocês não se lasquem como eu me lasquei
lasquei. Não caiam em furadas como eu caí. Nem joguem vosso precioso dinheiro fora em viagens ou cidades que parecem boas nas propagandas, mas na vida real são tudo golpe. Agradeço a todos os membros do canal que depositam vossa fé neste bardo errante. Que as próximas décadas sejam mais gentis a ajudar. Compulsão por salvar os outros é o mecanismo do ego de evitar confrontar o próprio desamparo sofrido na infância. É, mano, é verdade essa porra. Mais sábios, errem menos do que erramos e que apesar das dificuldades não percam o prazer da jornada. Até, meus nobres. Olha aí, meu nobre. Excelente vídeo, mano. Papo reto. O que mais tem é jovem com muito vigor de trabalhar, muito vigor de viver a vida, se culpando. Olhando assim, caramba, meu pai teve isso, ou meu avô teve isso. E eu tô chegando aos 30, não tenho, tá ligado? O cara tá se culpando por uma coisa que não é nem culpa dele. Rapaziada que deixou uma vida muito mais difícil pra gente. Dizem que tempos atrás era mais difícil do que hoje. Ah, mas teve Segunda Guerra. Porra, vai lembrar de guerra? O mundo sempre foi guerra? Porra, só teve 2 guerras mundial. Não é como se a guerra durasse 1000 anos, não, mano. Opa. Interessante o jogo ali. Sempre foi guerra. Aí tu vai ver o cara que tá falando o país nem participou. Porra, o que tem a ver a guerra, então? Não, no teu caso, o que a guerra te atrapalhou? Porra, não sei. Caralho.